inicia a gravação, né, fica gravado também o nome dos alunos que estavam presentes. Então, talvez, se a gente tiver com um problema na lista de presença, a gente busca as gravações. Certo? Pessoal, bom dia, Elba, bom dia, Douglas, Luiz Felipe. Bom dia, Anderson. professora. Tudo bem? Todos conseguem me ouvir? Nós vamos fazer o seguinte, conversei inicialmente com o Matheus, aí peço desculpa a todo mundo, né, que eu me confundi nos horários, para mim nossa aula era às 9, mas no final a gente acerta, e aí eu vou começar a fixar papelzinho aqui no meu computador, para que eu não me perca mais, ok? Só projetando aqui então a tela, só um minutinho. Deixa eu só verificar aqui. Vocês conseguem visualizar a tela? Tá ok a tela? Sim. Sim, né? Bom, na semana passada, nós começamos a falar sobre pilha, falamos um pouquinho da pilha de Daniel, né, que é o nome. Falamos um pouco de oxidação ou redução. Mas aí a gente se esbarrou um pouquinho na questão, eu quis mostrar para vocês o que era NOx, eu acho que eu até deixei esse questionamento, o que era NOx. E daí eu acho que tem alguns conceitos que talvez sejam importantes ser trabalhados, já que a gente passou aí, né, por alto, como se diz, só um material lá referente à parte de soluções. E aí acaba truncando um pouco, quando a gente começa a falar, a gente vê que há uma certa dificuldade em relação àquele conteúdo que ficou uma lacuna. Então, vamos tentar aqui trabalhar de uma forma mais tranquila. E ainda chegando no artigo hoje que nós tínhamos pedido para vocês fazerem uma leitura. Na semana, então, nós falamos, né, que é a ideia de corrosão, que é aquela ideia de degradação da matéria, que é um processo, né, contrário ao processo metalúrgico, que está relacionado, inclusive, com a quebra das ligações químicas, seja elas primárias e secundárias, mas sempre no sentido do elemento químico retomar o seu estado original, né, a forma como ele veio, ou seja, a sua forma mais estável. Mas o que é essa forma mais estável? É a forma como ele está ligado, ou seja, de uma menor energia, uma maior estabilidade. Então, aí a gente falou um pouquinho da questão da corrosão hoje ser, né, um dos grandes gargalos na questão do desenvolvimento econômico, né, das nações, porque ela hoje sem dúvida, a gente trouxe uma informação aqui, isso aqui é de 2016, né, que a corrosão representa em torno de 4%, né, do PIB, né, das nações industrializadas. Então, isso é algo, assim, bastante significativo em questão econômica e, logicamente, questão social, e que está vinculada também à questão ambiental, tá? Então, quando eu tenho aqui, né, por exemplo, uma degradação do material metálico, exemplo, uma liga metálica, então nós temos ligações metálicas, eu tenho um processo de corrosão. Mas a corrosão não é só em materiais metálicos, como eu falei para vocês, corrosão pode acontecer, né, em uma diversidade de materiais, seja eles orgânicos ou inorgânicos. Bom, como que eu vou avaliar esse princípio básico da corrosão? Eu trouxe aqui um experimento simples. A gente faz isso no laboratório, mas como a gente não está no laboratório, a gente vai traduzir ele aqui de uma forma mais simplificada, né, para a compreensão de todos nós. Nós temos aqui um exemplo de cobre metálico, uma liga de cobre metálico. Certo? Tudo bem, pessoal? E uma solução de nitrato de prata. O que é nitrato de prata? Alguém sabe me falar o que é nitrato de prata? Que substância é essa? Um sal. Um sal. Um sal, né, aquoso, que veio da onde? O nitrato de prata, normalmente você pode, né, chegar nessa formulação do nitrato de prata nesse sal de uma reação de neutralização. Uma reação de neutralização entre ácido nítrico e hidróxido de prata. Ácido nítrico, posso falar se a substância aqui, HNO3, é um ácido nítrico? Eu posso falar que ela é um ácido nítrico se eu, nessa condição aqui, ó, que eu acabei deixando agora, HNO3, eu não posso falar que é um ácido nítrico. Por isso que eu pedi, eu acho que eu pedi vocês para ler aqueles material lá de funções inorgânicas, não pedi também? Sim. Sim, né? Então, ok.
Então, ácido nítrico, acho que era isso, a aula extra é para eu entrar naquele material, né? E eu acabei bagunçando tudo, mas não tem problema não, a gente vai resolver isso. Então, se eu tiver em meio aquoso, pelo conceito de Arrhenius, né, que toda substância que em meio aquoso sofre ionização tem como resultado dessa ionização o íon hidrônio, hidroxônio, o H3 ou mais, eu posso chamar de ácido. Então, no caso, o HNO3 em meio aquoso é um ácido. E aí eu posso falar ácido nítrico pela nomenclatura de ácidos, de oxiácido pelo NOx. Então, a gente volta lá na questão do NOx, né, que nós estamos utilizando tudo isso aqui para falar NOx. Ele dá um nome de ácido nítrico. E essa aqui é uma substância que em meio aquoso sofre dissociação, tem como resultado a dissociação a produção do OH-, então pode ser chamado de base. Então, é o hidróxido de prata. Então, se eu reagir o ácido nítrico com o hidróxido de prata, eu tenho a formação do nitrato de prata, né? Mais H2O, esse hidrogênio liga com o OH e forma H2O. E mais o sal, nitrato de prata. Ótimo. Então, eu tenho aqui uma barra metálica de cobre sólido e eu tenho aqui em solução aquosa o nitrato de prata, que é um sal. Isso colocando, né, numa etapa inicial aqui e depois, no momento B, a gente deixou aí algum tempo, né? Normalmente esse experimento a gente gosta de deixar de um dia para o outro, para ficar bem nítido. E aí você observou que aconteceu alguma coisa aqui. O que aconteceu aqui? A solução, que era transparente, né, incolor, ela passou a ter uma cor o quê? Uma cor azul esverdeado, né, um verde azulado, algo assim, um tom, né, azul-verde. E o que aconteceu aqui em volta dessa placa metálica de cobre? Vocês conseguem observar? Ou a imagem não está legal? Só ampliando aqui. Foi corroída, foi desgastada? Você acha que ela foi corroída? E essas coisas, o que é isso aqui? Parece que tem alguma coisa no sentido de que aqui? É uns cristalzinhos meio prateado, é isso? Dá para perceber isso ou não? Dá sim, professor. Dá, né? Bom, o que vocês pensam que aconteceu? O que vocês diriam para mim? O que aconteceu aqui? O Matheus disse que foi corroído. Corroído o quê? A placa metálica, Matheus. O cobre saiu do metal em sólido, condição cobre 0, e passou para a solução íons cobre. Exato. No meu entendimento é. E a prata, na forma iônica, porque eu estou em sal, íons. Alguém perde, alguém recebe, não é isso? Passou agora para prata 0, sólida. É um processo Isso, de obtenção, metálica. inclusive, de prata. E o que, então, seria mais ou menos isso aqui, né? Nós teríamos, então, o cobre, 0, sólido, confere? Estava lá. Passando para cobre 2+, aquoso. Foi isso que aconteceu? Confere ou não? Confere. Sim, E a prata estava na forma iônica, passando para a prata 0 na forma sólida. Bom, então aqui ocorreu uma reação onde nós tivemos alguém, né, perdendo elétrons e alguém o quê? Recebendo elétrons. Quem perde elétrons, nós já tínhamos falado isso, sofreu o quê? Oxidação. E quem recebe elétrons sofreu o quê? Redução. Mas quem recebeu elétrons, né, que sofreu redução, ele provoca alguém perder o elétron. Então, a gente fala que ele é um agente o quê? Oxidante. E, ao contrário, quem sofreu oxidação, perdeu elétrons, ele provoca alguém a receber os elétrons dele. Então, a gente fala que ele é um agente redutor. Foi isso que a gente estava discutindo na última aula. Confere? Tudo bem, Diego? Confere. Professora, no caso, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Pode fazer. Essa oxidação também, eu vi lá que em plástico ela sofre também, oxidação, né? No caso, você usou um pedaço de cobre para fazer experimento nessa solução. Tem como fazer com plástico também? O que a gente tem que confundir é o seguinte. Aqui a gente está falando de uma reação de oxidação-redução. Alguém perde elétrons e alguém recebe elétrons. Esse é um tipo de reação de degradação da matéria?
Por quê? Porque a liga, o cobre, né, a estrutura metálica, sofreu degradação, quebra da sua estrutura. Se a gente deixar aqui por um tempo, o que vai acontecer? Todo esse cobre, que está na parte sólida, ele vai passar para a solução. E, logicamente, toda essa prata vai se depositar aqui, formando um aglomerado mais ou menos assim. Eu já vou responder sua pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se eu não deixei aqui. Ah, não deixei. Algo... Eu achei que estava aqui. Deixa eu só pegar o material aqui, mas não, mas tudo bem. É mais ou menos assim, quer ver? Só pegar esse material aqui. Às vezes eu tô meio... É Diego, né, que me perguntou? Ah, tá aqui o material. Sim, professor. Professora. Tem hora que eu não estou batendo bem das bolas. Deixa eu puxar aqui o material. É tanta coisa no sistema que eu tô ficando meio perdida, sabe? Mas vocês me desculpem, a gente vai melhorar. Deixa eu só puxar aqui o material na tela. Deixa eu só vir com o menor. Consegue visualizar? Sim, professor. Essa tela que eu pus Sim. agora? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tô pegando, né, o fiozinho de cobre. Então, eu tinha mais ou menos isso aqui, cobre. Com o passar do tempo, a prata vai sendo depositada e o cobre vai saindo, né? A prata vai sendo depositada e o cobre vai saindo. Então, né, passando as horas, os minutos, as horas e os dias, a gente vai começar a observar uma coloração, né, esse azul esverdeado bem intenso. E, logicamente, o fio aqui vai acabar ficando só um fio, né, depositado de quê? De prata. Isso é uma transferência de elétrons. Alguém perde elétrons e alguém recebe elétrons. Então, é uma reação de quê? De redox, ou uma reação de oxidação-redução, né? Alguém oxidou e alguém reduziu. Ela não acontece sozinha, individual. Ela precisa de, se alguém oxidar, alguém vai reduzir. E isso é um processo de degradação? É um processo de degradação da matéria, no caso do fio de cobre. Então, isso é uma corrosão do cobre? É uma corrosão do cobre. E o polímero, o plástico, sofre corrosão? Sofre corrosão. Uma degradação, uma quebra de ligação. Só que, neste caso, não é com transferência de elétrons. Não é uma reação eletroquímica. É uma reação química, sem a transferência de elétrons. Certo, Diego? Mas Certo, é um processo de entendi agora. corrosão? É um processo de corrosão também. Então, corrosão não é só reação eletroquímica com transferência de elétrons. É uma das reações que ocorre corrosão, né? É um fenômeno de corrosão. Então, assim, a corrosão é mais ampla. A reação eletroquímica faz parte de um processo que vai chegar num produto. Quer dizer, que vai ocorrer uma corrosão. Então, como você me perguntou, e o plástico, se eu colocar ele aí, vai corroer? Agora, lógico, eu tenho uma reação química, né? O plástico, dependendo, né, do material, por exemplo, se eu colocar material plástico em ácido clorídrico, que é ácido clorídrico, quando eu falo ácido clorídrico, é o quê? O HCl é aquoso. Ele vai sofrer corrosão. Ele vai degradar, ele vai quebrar a estrutura do polímero, mas não por transferência de elétrons. Por quebra de ligação sem transferência de elétrons. Aí eu não chamo mais de eletroquímica, eu chamo de química. Certo? Certo. Respondi a sua pergunta ou não? Respondido. E é interessante que eu achava que corrosão só tinha em metal, né? Até concreto, o plástico. Isso, é só você olhar aí a sua professora e olhar você já vai saber que a professora já está corroendo. Então, inclusive os neurônios dela, que está esquecendo tudo. Entendeu? Então, assim, é um processo natural. Corrosão é um processo natural. Agora,
Então, só é natural, professor Rosa? Não. Depende das condições, eu posso forçar esse processo a acontecer. Ou eu posso retardar esse processo também. Então, assim, eu tenho reações de transferência de elétrons que elas são espontâneas. E eu tenho reações de transferência de elétrons, pensando dentro da eletroquímica, que não são espontâneas. Essa que nós acabamos de mostrar aqui, é só você colocar, mergulhar, né, a questão da... Só diminuir isso aqui para eu poder... só eu colocar o metal, né, no caso o cobre, em contato com essa solução de nitrato de prata, que você vai começar a observar que a solução vai ficando, né, um verde azulado e vai tendo esse depósito da prata metálica nas bordas do metal, até ocorrer toda aquela troca que eu acabei mostrando para vocês. Bom, mas isso tem por que que isso acontece? Esse é o porquê, né? Por que o cobre sai da condição sólida e vai para a solução, e a prata sai da condição de solução e vai para a condição sólida, né? Ou seja, o cobre sofre oxidação e a prata sofre redução. Então, agora a gente vai entender o porquê disso. Até aqui, tudo bem? Tá claro isso? Sim, professor, tudo ok. Tudo ok? Bom, a mesma coisa acontece, né, por exemplo, como a gente estava falando na semana passada, que eu trouxe um texto aqui, com relação ao ferro. Como a maioria de nós conhecemos, né, o processo de corrosão relacionado com o ferro, que a gente chama, né, do cotidiano, né, a gente chama como ferrugem. E esse ferro, né, a gente tem um processo de transferência de elétrons, onde nós podemos gerar ferro de espécies diferentes. E, basicamente, nós temos duas espécies de ferro. Quais são? As duas espécies de ferro é o ferro 2 e o ferro 3. Então, a gente tem essas duas espécies, ferro 2 e ferro 3. Tá vendo aqui? Quando a gente colocou, deixa eu só aumentar um pouquinho. Isso acaba ficando ferro 2 e ferro 3. Bom, o que é mais ou menos esse produto aqui, ó? Deixa eu só voltando aqui um pouquinho. Todo mundo já fez isso aqui, não já? Colocou uma palha de aço, né? Vulgarmente chamado bombril, é a marca, né? E lá na pia, e depois você voltou um pouquinho, passou um pouquinho, é rápido, né? Você vai ver essas manchas assim, né? Um marrom, né? Avermelhado, que a gente chama de ferrugem. Por quê? O que aconteceu aqui? O que houve com a palha de aço? Ela tem na sua composição quem? Ela tem na sua composição o ferro. E o que aconteceu com esse ferro? Uma oxidação, professor? Oxidou. Mas como que esse ferro oxidou? Aqui ele deu um exemplo, né? Que se fosse com hipoclorito de sódio, mas se fosse com água também. Mas vamos ver essa reação aqui que ele chamou com hipoclorito de sódio. Ele colocou, olha, se eu tiver um ferro sólido com hipoclorito de sódio aquoso, que é também o que? Um sal, né? Hipoclorito de sódio. Ele falou que ele vai produzir essas duas substâncias, o óxido de ferro sólido, que é exatamente aquilo que a gente viu lá, né? Esse cara aqui é uma amostra do óxido de ferro 3, né? Fe2O3, mais o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha mais comum. Bom, mas o que aconteceu aqui? Se nós olharmos para esse ferro aqui, sólido, toda vez que eu tiver uma substância no estado sólido, é aquela ideia da ligação metálica, ou seja, ela tem os elétrons circulando, mas no somatório, né, de carga, ela é neutra. A gente fala que a carga aqui, então, é uma carga zero. Certo? Está neutralizado, eu não tenho carga. Deixa eu só... Vamos ver aqui, né? Então, seria carga zero. Bom, se eu olhar esse elemento aqui, o óxido de ferro, nós já sabemos que ele é ferro 3, porque está falando aqui que o óxido de ferro é ferro 3. Mas também, se não falasse, nós teríamos como
nós temos como condições de calcular isso. Alguém sabe fazer isso? Eu tenho que Fe2O3, como é que eu sei que esse ferro é ferro 3? É esse ferro aqui, ó. 3 mais. Ali tem aquela inversão de cargas, né, a fim de neutralizar, tipo, a carga do oxigênio menos 2 e a carga do ferro mais 3. Aí você acaba descendo eles cruzados para poder fazer a neutralização e chegar a zero. Isso. Então, é a formação no caso aqui, é um óxido de ferro, né? Que nada mais é do que, se eu tenho aqui um 3 aqui, né? E um 2 aqui, como o Matheus falou, significa que esse 2 veio do oxigênio e esse 3 veio do ferro. Mas isso é lá das ligações químicas, né? É uma ligação química onde, né, alguém perdeu elétrons e alguém recebeu. E eu tenho que fazer o balanço, porque a quantidade que sai tem que entrar, não é assim? Né? Na natureza nada se cria, nada se perde. Então, o balanço, como aqui não apareceu nenhuma carga, né, nessa estrutura, né, então significa que o somatório das cargas tem que ser igual a zero, como falou, a neutralidade. Então, logicamente, né, a carga do ferro é 3 mais e a carga do oxigênio é 2 menos. É aquele mesmo princípio que a gente fazia das ligações iônicas, é uma ligação iônica entre ferro e oxigênio. O ferro está perdendo elétrons e o oxigênio está recebendo elétrons. Mas essa ligação ferro-oxigênio, ela é bastante complexa. Vocês concordam comigo ou não? Porque significa que para ligar com 2 ferros, eu preciso de quantos oxigênios? 3. 3 oxigênios. E se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica, só voltando um pouquinho naquilo que nós estudamos lá, com bastante detalhe, com muito cuidado, do ferro, como é que ficava? Ferro, o número atômico dele é quanto? 26. Um S, 2 S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S. É mais ou menos assim? Quando nós estudamos, confere? Então, aqui vai ficar 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, para 26. Essa é a distribuição eletrônica do ferro. Aí, professora, aparentemente, qual é o problema que a gente tem no ferro? Com relação à orbital, os senhores que falaram de ligar teoria dos orbitais moleculares, teoria de ligação de valência, TLV, o tom. Como é que está a camada de valência do ferro? Está preenchida, mas lá no orbital do tipo D nós temos 5 casinhas, né? Então tem mais espaços livres. Eu tenho espaços livres aqui. Aqui, né, eu estou com a minha camada de valência completa. Então, aqui, ó, é algo bem complexo essa discussão da ligação do ferro, porque, na verdade, eu vou mexer na camada de valência e vou mexer aonde? Ainda no subnível D. Eu falei que sim, ué. De mexer aqui, você quer que fala de novo? 3 horas leva mexer na camada de valência e mexer também no subnível D. Certo, Diego? Certo, professora? Então, tá bom. Então, isso pode acarretar exatamente. O ferro pode perder esses 2 elétrons e ainda pode começar a mexer aqui, ó. Por isso que o ferro pode ter o quê? Carga 3 mais, 2 mais e 3 mais. Então, a partir, né, quando eu entro na questão dos metais, eu vou estar aqui, ó, né, uma grande parte deles com subnível D, subnível F incompleto. Então, ele vai tentar mexer nessas camadas para que ele tenha, né, na verdade, a configuração aqui, ó, o S completo e o P completo. Então, a partir disso aqui, ocorre essas transferências de elétrons. E aí vai depender das condições. Se eu estou com oxigênio e eu tenho 3 oxigênios, a necessidade de estabilizar, seria algo mais ou menos assim, ó, a ligação. Né? Só para voltar aqui para explicar. Ó, eu tenho um ferro, um oxigênio.
Como é que vai formar essa ligação? Olha, aqueles dois elétrons na camada de valência vêm a solucionar o problema do oxigênio que está com o orbital desemparelhado. Então, o ferro perde 2 e o oxigênio recebe 2. Então, eu formo aquele cara, FeO. O FeO é quem? O FeO é exatamente aquilo que o Matheus falou, 2 mais e o ferro, o oxigênio, 2 menos. Então, né, no somatório das cargas, se neutraliza. Então, qual que é a fórmula estrutural do composto, né, iônica do composto, melhor dizendo? A fórmula química dele, FeO. Ocorreu o balanço. Agora, se eu tiver, né, 2 ferros, e eu vou precisar de quantos oxigênios? 3 oxigênios para poder estabilizar. Ou, se eu tiver 3 oxigênios, vou precisar de 2 ferros. Então, a estrutura seria essa, que é exatamente isso aqui que nós chegamos. Certo? Fe2O3. Bom, mas o que a gente estava discutindo, então, quando eu olho, tá claro isso, pessoal? Para essa estrutura, eu percebo claramente que meu ferro saiu de ferro 0, como eu tinha colocado, aí eu mexi aqui, né? De ferro 0. E aqui ele passou para ferro 3+. Ora, se o ferro saiu de ferro 0 e passou para ferro 3+, ele perdeu ou ele ganhou elétrons? Ele perdeu, professor. Perdeu elétrons. Então, ele sofreu o quê? Oxidação. Então, ele é um agente redutivo. Redução. Isso, ele provoca alguém sofrer redução. Agora, eu olhando para essa reação, quem é que sofreu redução? Porque o ferro perdeu 3 elétrons. Então, tem que ter alguém que esteja recebendo esses 3 elétrons. E olhando para essa estrutura, batendo o olho nela, eu sei identificar quem sofreu redução? Sim ou não? Podem falar. Só apagando aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu vou só ampliar aqui e pedir para o Matheus ler esse pedacinho aqui para nós. Matheus, você consegue ler esse pedacinho aqui para nós, por favor? Sim. Esse parágrafo. Vou só apagar o que eu fiz aqui, porque senão não dá para ver. Isso, apagando aqui, isso. Só essa parte aqui que eu destaquei. Até aqui. Até aqui, ok, ó. Professor. É NOx. NOx, tá. Nessa reação, o ferro metálico é oxidado a íon ferro 3+. Portanto, cada átomo de ferro perde 3 elétrons, como foi analisado na reação em que a placa de cobre era colocada em contato com a solução aquosa de nitrato de prata. Os íons prata eram reduzidos, já que recebiam os elétrons provenientes dos átomos de cobre. Porém, no caso da esponja de aço, em contato com o hipoclorito de sódio, qual dos átomos do hipoclorito de sódio recebe esses elétrons, ou seja, é reduzido? Para responder essa pergunta, será necessário reconhecer o conceito fundamental em eletroquímica, número de oxidação, NOx. Certo, obrigado, Matheus. Então, olha, foi isso que nós falamos. Lá na prata, com o cobre, nós percebemos quem oxidou e quem reduziu. Aqui, nós entendemos claramente, quando eu mostrei para vocês a reação, vocês já me falaram que o ferro tinha oxidado. Mas quem reduziu? Aí ninguém me respondeu. Por quê? Qual é a dificuldade aqui com relação a descobrir nessa estrutura, né, que nós temos oxigênio, cloro e sódio, quem sofreu redução? Sim, pessoal, entenderam a pergunta? Por causa do balanceamento, professor? Isso, então eu preciso ter um conceito básico, que é esse conceito de número de oxidação, ou NOx.
dentro da, né, eletroquímica, essa transferência de elétrons, alguém doa e alguém recebe, quem doa sofre oxidação e provoca que alguém sofra redução, por isso que a gente chama de agente redutor, e quem recebe elétrons sofre redução e provoca alguém sofrer oxidação, por isso ele é chamado de agente oxidante, está esse conceito básico de NOx, essa carga que o átomo, né, que o átomo de um elemento químico adquire quando ele se liga. Essa carga, quando a gente fala de ligações iônicas, ela é nitidamente, para nós, ela é facilmente avaliada. Quando eu falasse isso aqui para vocês, tem essa estrutura NaCl, quem é cátion e quem é ânion aqui? Você ia falar na hora para mim que o sódio tem carga mais 1 e o cloro tem carga menos 1. Confere? Sim. Né? Porque é uma ligação iônica. E a ligação iônica, a gente tem uma carga localizada. E essa carga localizada, ela vai coincidir exatamente com nós. Mas em caso de ligação covalente, nós temos uma carga localizada? Nós não temos uma carga localizada, mas nós temos uma diferença de eletronegatividade. Lembra lá das propriedades periódicas, né? E isso vai nos dar, então, a condição de determinar essa carga aparente, que vai definir, então, né, que seria o NOx. Então, aqui a gente estava falando exatamente do ferro, que a gente acabou já de mostrar que pode ser ferro 2+, ferro 3+, ou ferro 0, né? Se for na condição metálica ou sólido, sempre 0. Por quê? Porque não há distribuição heterogênea de carga, então eu não tenho diferença de eletronegatividade. Se eu não tenho diferença de eletronegatividade, a carga é 0. Né? Agora, quando nós temos essa diferença de eletronegatividade, se ela for, né, uma diferença de eletronegatividade elevada, a gente tem a caráter iônico, aí fica fácil da gente localizar a carga. Mas se ela for uma diferença de eletronegatividade menor, nós não temos a ligação com caráter iônico, nós temos a ligação com caráter covalente. E aí nós temos que ter, né, como calcular isso. Aqui, no caso dessa estrutura, deixa eu só voltar aqui um pouquinho o que eu estava lá anterior. Só um minutinho. Só trazendo aqui para vocês. Isso aqui que eu coloquei, vocês conseguem visualizar? Sim. Vou ampliar um pouquinho para ficar melhor. Era exatamente isso que a gente estava falando lá no texto, mas agora eu estou trazendo o texto mais completo aqui para eu mostrar um detalhe importante. Esse caso aqui, tá? Tentando colocar, né? Como que eu vou calcular, então, o NOx quando eu tenho uma estrutura que eu tenha ligações, né? Com a menor diferença de eletronegatividade. Matheus, você consegue ler aqui esse primeiro parágrafo para nós? A determinação do NOx? Sim, consigo. Até eletronegativo? Isso, até eletronegativo, por favor. Ok. A determinação do NOx é fundamental para associar os fenômenos de oxidação e de redução aos reagentes e produtos de uma reação química. Serão consideradas agora espécies com mais átomos, como a molécula de etanol, C2H6O, que apresenta 9 átomos no total. Para a determinação do NOx de cada átomo, apenas para efeito didático, será considerado um rompimento hipotético das ligações covalentes, de modo que o par de elétrons que compõem a ligação fique com o átomo mais eletronegativo.
Por que isso? Porque, logicamente, aqui eu estou falando de ligações de compartilhamento de par de elétrons. Lembra? Ligações covalentes. Nós discutimos muito bem isso aí que vocês apresentaram. Então, na ligação iônica, para eu determinar o NOx é fácil. Alguém perde, alguém recebe. Mas na ligação covalente não é assim, né? Ninguém recebe, ninguém perde. Compartilha. Mas, eu crio algumas regras. Vamos olhar essa estrutura. Deixa eu só ampliar ela um pouco mais. Que eu não estou na lousa, eu não posso escrever, mas acho que dá para a gente visualizar aqui. Essa estrutura aqui do etanol, né? Um composto orgânico, ligações covalentes, compartilhamento. Aqui ele mostrou a forma de Lewis, né? E aqui a forma estrutural. Olha, ele está dizendo aqui que o NOx, que a carga deste primeiro carbono é menos 3. E que a carga desse segundo carbono é menos 1. Mas como? E carbono, carbono, por que as cargas são diferentes? Aqui é menos 3, aqui é menos 1. Tem como? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Depende com quem ele está ligado. Então, vamos lá. Olha, o carbono ligado com hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? Carbono ou hidrogênio? Carbono. Carbono. Então, se eu pensar, se for romper essa ligação, for quebrar essa ligação, que é como se eu colocasse lá, né? Uma pessoa forte de um lado puxando a corda e a outra frágil de outro lado. Quem que vai sempre conquistar, né, a corda, a vitória? O que é forte? É o que vai acontecer aqui. Então, esse par de elétrons, na verdade, ele vai vir para o carbono. Então, o carbono vai ganhar um elétron do hidrogênio. Isso é a condição mais favorecida de acontecer. Ela sempre acontece, professor? Não, nem sempre. Depende. Mas, indicialmente, ela acontece, né? Aí depende de fatores. Outros fatores, isso pode não acontecer. Então, ó, esse par de elétrons, esse elétron hidrogênio, ele vem para o carbono. Então, o carbono ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, adquiriu uma carga negativa, menos 1. A mesma coisa com relação a esse outro hidrogênio da esquerda, com relação a esse outro hidrogênio embaixo. Então, aparentemente, se eu quebrar essas ligações, essas 3 ligações, né, heteroliticamente, que a gente fala heterólise, ligações com quebra, né, desigual, diferente, esse carbono sai com os 3 elétrons do hidrogênio. Por isso, a carga dele é o quê? 3 menos. Ó, que seria 3 menos, não menos 3. Então, qual é o NOx desse carbono? Nessas condições aqui, desse primeiro carbono? Menos 3. Menos 3. E o NOx do hidrogênio? Mais um, mais um, mais um. Ah, por que mais um? Porque ele perdeu um elétron. Ele perde um elétron, adquire uma carga positiva. Ah, mas não é ligação iônica, professor? Não, não é. Mas a diferença de eletronegatividade diz para nós que esse par de elétrons ele fica mais próximo do carbono do que do hidrogênio. Então, o NOx aqui, a gente fala, lembra que eu falei para vocês? NOx é uma carga real ou aparente, que é o átomo de um determinado elemento adquire ao se ligar. Então, a gente tem uma diversidade, né, de formas de se ligar e os mecanismos de ligação iônica ou ligação covalente, com transferência, com movimentação de elétrons, com fluxo, ou seja, com diferença de eletronegatividade. Então, se eu tenho diferença de eletronegatividade, eu tenho uma carga real ou uma carga aparente. No caso desse outro átomo de carbono, olha, carbono com carbono, puxando para cá e puxando para cá. Né? Esquecendo o oxigênio, na verdade, porque aqui tem uma força um pouquinho mais para a direita, se a gente fosse analisar em mecanismos de reação orgânica. Mas, aparentemente, esse carbono com esse, né, estariam aí na mesma luta, e o par de elétrons ficaria, né, um elétron com esse carbono e um elétron com esse. Então, ninguém saiu ganhando nem perdendo. Bom, mas esse carbono adquiriu o elétron do hidrogênio e desse outro hidrogênio. Então, ele ficaria com quanto? Menos 1. Menos 1. Menos 1 com menos 1? 2. Menos 2. Menos 2. 2 menos. Agora, carbono com oxigênio. Entre carbono e oxigênio, quem que vai ganhar a luta aqui do par de elétrons? Oxigênio. O oxigênio. Então, aqui estava 2 menos, mas o oxigênio puxou o elétron dele
ele perdeu um elétron. Então, de 2 menos para mais 1, né, você soma 2 menos com mais 1, sobrou quanto? Menos 1. Menos 1. Então, por isso que a carga desse carbono é menos 1. Aí o oxigênio, o que é 2 menos? Ué, ele não puxou um elétron do carbono? 1 menos. Não puxou um elétron do hidrogênio? 1 menos. 1 menos com 1 menos, 2 menos. E o hidrogênio? Mais 1. Que ele perdeu, né? Puxou um elétron do oxigênio. Não é que ele perdeu, ele adquiriu uma carga aparente. No caso da ligação covalente. E isso, o que é isso, professora? Isso é NOx. É o NOx localizado de cada átomo, de cada elemento na estrutura. E, logicamente, o somatório, né, a soma, ou seja, que a soma de todos os NOx dos átomos que compõem a molécula de etanol, ela é igual a 0. Tem que dar 0. Vocês somaram aqui? Deu 0 ou não deu? O somatório. Assim como todas as espécies químicas, eletricamente, são o quê? Neutras. Lembra dos conceitos de átomos que nós discutimos? Qual que era o básico do conceito de átomo? É uma estrutura eletricamente neutra, né? É eletricamente neutra. Certo? Então, a estrutura, depois de feitas as ligações químicas, ela também tem que estar nessa condição eletricamente neutra. Então, eu vou achar essas cargas aparentes de uma forma que, no final, somando todas, vai dar 0. Certo? Sim ou não? Certo, professor. Somaram aí, deu 0? Dá 1, 0. com 2, com 3, 0, né? É. Então, tá certo, né? Então, Assim. zerou. Olha aqui. Aqui é interessante. Vamos ver essas aqui só para a gente dar uma recordada um pouquinho. Olha a molécula de água. Nós já sabemos que não é assim, né? Ela é angular. A gente já discutiu, inclusive, isso, né? Mas só olhando agora a questão da estrutura aqui de par de elétrons. Tá certo essas cargas localizadas aqui? A aparente, na verdade, não é localizada. O oxigênio aqui nessa estrutura tem carga 2 menos e cada hidrogênio tem carga 2 mais. Logicamente, no somatório, eu vou ter quanto? 0. Por quê? Olha lá, mesmo raciocínio que nós fizemos lá com o etanol. O oxigênio puxa o elétron do hidrogênio, que ele é mais eletronegativo, 1 menos. O oxigênio puxa o elétron do hidrogênio, 1 menos. Então, fica o quê? 2 menos. E cada hidrogênio, 1 mais. Somatório 0. Amônio, o NH3, tranquilo também? Ó, o nitrogênio puxa o elétron do hidrogênio, 1 mais. 1 menos. E o hidrogênio, 1 mais. O nitrogênio puxa o elétron, 1 menos, 1 menos. Então, qual que é a carga localizada aparente, melhor, a carga aparente nesse átomo de nitrogênio? 3 menos. E cada hidrogênio? 1 mais. Ô, professora, essa Sim. angulação que o composto se dá é pela a nuvem eletrônica? A angulação é com relação à repulsão dos pares eletrônicos. Ah, tá. Certo? Então, ó, um par de elétrons. Deixa eu só copiar isso aqui, que aí eu consigo. A gente mostrou isso, né? Acho que mostramos, né? Quando a gente discutiu lá, né? Puxar aqui. Epa. Só copiando isso aqui. Pausa. Que lá eu não consigo escrever, mas aqui a gente consegue. Aqui, quem perguntou aí foi o João. João. Olha, é assim, João. Aqui, esse par de elétrons, né? Ele tem repulsão com esse par de elétrons, que tem repulsão com esse par de elétrons, que tem repulsão com esse par de elétrons. Então, o que acontece? Par com par de elétrons, né, ocorre a repulsão. Então, eles vão tentar distribuir de uma forma onde eu tenho o quê? A menor repulsão. Quando eu tiver a menor repulsão, é quando eu tenho essa angulação aqui. O oxigênio
e eu tenho essa estrutura aqui. Então, o ângulo aqui, mais ou menos, é 105 graus, mais ou menos. Então, por causa dessa repulsão dos pares de elétrons. Na verdade, dois pares de elétrons. Eu tenho, na verdade, um par elétron aqui e outro par de elétrons aqui. Então, a distância, né, aqui é 105, 105, 105, 105. Deixa eu só pegar aqui, que eu vejo que eu não sei desenhar muito bem, mas a gente pega aqui, a gente tem acesso à internet, né? A hora que a gente tem aqui, ó, geometria. É exatamente isso aqui, dá para visualizar? Certinho. Na verdade, né, eu falei 105, né, aqui ela é próxima, né, na verdade, aqui, ó, de 104,5 graus, né, aproximadamente a gente fala 105, tá? Mas por quê, professora? Por causa exatamente, ó, esse par de elétrons que tá fazendo, a gente tem um par de elétrons ligante, não foi isso que nós discutimos? Esse aqui também é um par de elétrons, o quê? Ligante. Esses dois aqui são pares de elétrons, o quê? Não ligantes. Então, qual é a distância, né, ó, geometricamente falando, que eu tenho desse par de elétrons em relação a esse par de elétrons, em relação a esse par de elétrons, em relação a esse par de elétrons? É de 104,5, aproximadamente 105 graus. É por isso que a água não tem uma geometria linear, ela tem uma geometria angular, por causa da repulsão dos pares eletrônicos. Tudo bem? Tá claro isso? Uhum. Né? Não é igual, por exemplo, a do CO2, que é linear. Sim ou não? Sim. Tá bom. Então, ó, né? Mas voltando aqui àquela questão do NOx. Então, aqui do nitrogênio também tranquilo. E do SO2? Alguém consegue calcular esse NOx aqui do SO2? Porque tá falando aqui que é quanto? No somatório, 0, né? O enxofre, 4 mais, e o oxigênio deixa eu apagar isso. -2, -2. 2 menos, 2 menos. O oxigênio tá claro para vocês? 2 menos? Sim. Sim. E o enxofre? O que aconteceu aqui no enxofre? Ó, aqui eu tenho uma ligação. Vamos esquecer primeiro, vamos passar uma reta aqui, ó. Vamos lembrar só olhar para esse enxofre, para esse oxigênio inicialmente. Aqui na estrutura, que fica mais fácil para nós. Esse enxofre com oxigênio, ele tinha dois pares, ele fez duas ligações, ele faz duas ligações, não é isso? O oxigênio, o enxofre, e o oxigênio também. Fez duas ligações, fechou. O oxigênio está estável e o enxofre está instável. Quando eu tenho lá o oxigênio fazendo uma dupla com o enxofre fazendo uma dupla com o oxigênio. Confere ou não? Tá certo? Tá certo. Certo. Mas o enxofre ligou com outro oxigênio. Como é que o enxofre ligou com esse outro oxigênio? Ligação dativa ou coordenada que ele sozinho do par de elétrons. Isso. Na verdade, Matheus, a gente já não vai falar mais ligação dativa coordenada. É uma ligação covalente, porém, nessa condição aqui, o par de elétrons do enxofre está vindo, né, para os dois orbitais semi-preenchidos do oxigênio. Agora, entre, né, logicamente, enxofre e oxigênio, quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Oxigênio. Então, aqui, ó, o que aconteceu, né? Tinha um elétron, outro elétron. O oxigênio puxou o elétron do enxofre. Então, o enxofre ficou com a carga +1 e o oxigênio -1. Aí tem outra ligação. O oxigênio também puxou o elétron do enxofre. Então, ficou com a carga -1. Então, -1 com -1, 2 menos. Bateu aqui, certo?
E o enxofre ficou com a carga o quê? 2+. Então, aqui nessa estrutura, né, inicialmente, o enxofre ficou com a carga o quê? 2+. Mas e agora? Por que o enxofre... Aí o oxigênio agora puxou o elétron. Puxou os 2 elétrons, né, do enxofre. Tinha 2 elétrons envolvidos aí, que era de quem? Do enxofre. E ele puxou os 2. Então, o oxigênio ficou com o quê? 2-. E o enxofre agora perdeu quantos elétrons? O oxigênio. Hipoteticamente. 2. 2+. Então, já tinha 2+, 1 mais 2+, ficou com quanto? 4+. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Aqui seria essa estrutura que nós estávamos avaliando, não era? Aqui em cima. Agora, se eu colocar mais um oxigênio, o oxigênio vai pegar mais 2, o enxofre pode fazer mais uma dativa, entre aspas, né? Até a força do ar, mais uma ligação com o oxigênio, se eu tiver um oxigênio necessitado. Só que aí o que acontece? O oxigênio pode puxar os 2 elétrons, 2-. O enxofre vai adquirir carga o quê? 6+. E assim por diante. Então, o átomo, né, dependendo da quantidade de ligações que ele faz e com a diferença de eletronegatividade, ele vai adquirindo cargas positivas. E o que são essas cargas positivas ou cargas negativas? São o quê? São o que nós estávamos falando aqui anteriormente, que é o famoso que é nós, né? Que no somatório da estrutura eu tenho que ter igual a quanto? 0. Então, quando eu tinha aquela reação do ferro metálico com hipoclorito, eu tenho que calcular esse NOx. Como é que eu calculo esse NOx? Aqui simples, ligação iônica. E aqui, nessa estrutura, não é ligação iônica. Aqui, entre o sódio e o oxigênio e cloro, o hipoclorito é ligação iônica. Mas entre o cloro e o oxigênio é ligação covalente. Então, eu já começo a misturar as estruturas, né? Mas, logicamente, eu sei que o oxigênio vai ligar com o cloro, né? E o sódio com carga positiva, a estrutura total tem que ser 0. Como do oxigênio é 2-, do sódio 1+, só sobrou para o cloro quanto? 1+ na estrutura. E aqui o cloro é o quê? 1-. Ó, então o cloro saiu de 1+ para 1-. Sofreu redução ou oxidação? Hein, pessoal? Saiu o cloro, saiu da estrutura. Para redução. Mais 1 para cloro, 1-. Ele ganhou o elétron ou ele perdeu o elétron? Ganhou. Ganhou o elétron. Ganhou quantos elétrons? 1. 2. 1 elétron. 1 ou 2? Para mim, 2, porque de mais 1, aí ele ganha 1, vai para 0, ganha mais outro, vai para -1. Não, mas aí no caso eu faço o balanço, ó, eu saí de 0, né? Passando para 3+. São quantos elétrons envolvidos? 3. 3. Agora, a carga, né? Você está pensando na questão matemática, né? De -1 passa para 0, de 0 passo para +1, né? Mas aqui, ó, eu estou envolvendo um elétron, eu estou ganhando carga negativa. Se eu ganho uma carga negativa, eu ganho um elétron, é 1-. Certo? Então, eu passei para a carga -1. Então, eu tenho um elétron envolvido no processo. E aqui eu tenho o quê? De 0 para 3+, eu tenho 3 elétrons envolvidos. Não é a questão de carga negativa em relação a elétrons que eu estou ganhando. Cada elétron que eu ganho uma carga negativa. Tá claro isso ou não, Matheus? Então, Sim, ó, isso já está claro. por isso que eu multipliquei aqui por quanto? Por Por 3. que eu multipliquei essa estrutura por 3? Porque 3 vezes -1, -3. Por que -3, professora?
Porque eu não estou perdendo 3 elétrons. De 0 para 3 mais, eu não perdi 3 elétrons. Se eu perco 3 elétrons, eu tenho que receber quantos elétrons? 3 elétrons. Por isso, a estrutura ficou multiplicada por 3. Então, é o balanço com relação às cargas. O que eu vou perder, eu vou receber. Quando a gente fez lá anteriormente, ó, no caso do cobre, né, com a prata, eu não sei se vocês observaram aqui, ó, o cobre saiu de cobre 0 e passou para cobre 2+. A prata saiu de prata 0 e passou para prata o quê? 1+. Então, eu saí aqui, ó, de 0 para 2+, e aqui eu saí de 1+ para prata 0. O cobre perdeu quantos elétrons? 2. 2 elétrons. Por isso, eu tive que multiplicar a prata por quanto? 2. Por 2. Eu preciso de 2 pratas. Para que eu tenha, então, a estequiometria da reação. Então, eu tenho que balancear a quantidade de elétrons que sai e a quantidade de elétrons que seja. Ou seja, numa reação de oxidação-redução, né, que envolve, então, a transferência de elétrons, alguém recebe e alguém doa. E a quantidade que é doada tem que ser recebida. E por isso eu tenho que fazer a estequiometria da reação química. Professor, Tudo bem? então, E uma reação não acontece independente da outra, né? Uma depende do acontecimento da outra. Bom, mas tudo isso aqui foi para a gente chegar, né, nesse conceito. O que seria NOx, então? Como que a gente definiria esse termo que a gente estava falando na semana passada, né, com relação a NOx? O que é NOx? Seria uma carga aparente, professora, que vai ser definida na relação entre os átomos, com quem vai ter a maior ou menor tendência de tê-los mais próximo de si? Exatamente, é uma carga real ou aparente, que depende da forma como os átomos estão ligados, né? E isso é que quem vai definir para nós é aquela questão da eletronegatividade, lá das propriedades periódicas, né? Daquela fila de reatividade, inclusive, que eu mostrei para vocês semana passada, que nós comentamos aqui, a reatividade dos metais, e aí nós falamos, por que o ouro, né, é considerado um metal nobre, porque tem baixa reatividade, né? Quando eu penso no caso como ele está ligado, né? Por que, por exemplo, o cálcio, o bário, o sódio já tem uma alta reatividade, tem a tendência em doar elétrons. Então, isso vai estar relacionado com esse fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons vai definir, então, a carga real ou a carga aparente de um ligante, e isso é NOx. E quando ocorre uma reação química com transferência de elétrons, eu tenho que descobrir qual é a espécie que está transferindo elétron e qual é a espécie que está recebendo elétrons. Isso chama-se reação eletroquímica. E dentro, né, dessa reação eletroquímica, essa espécie que doa elétrons sofre oxidação e a espécie que recebe elétrons sofre redução. E quem doa elétrons, né, que sofre oxidação, força o outro a sofrer redução, porque não acontece uma sem a outra, as duas só acontecem simultaneamente. Então, por isso que quem sofre oxidação, a gente fala que ele é um agente redutor, ele provoca a redução. E quem sofre redução é um agente oxidante, porque ele provoca a oxidação. São duas coisas simultâneas. E esse é um dos processos de degradação da matéria, ou seja, é um material tentando voltar para a sua espécie mais estável, na condição de menor energia. E isso é corrosão. Tudo bem? Está claro isso? Até aqui, colegas, conseguimos entender? Tá claro, professor. Tá claro. E aí nós estamos falando exatamente, né, dessa questão de potenciais. O que seria um potencial? Quando eu mensuro essa transferência de elétrons, eu tenho, então, o envolvimento de quê?
daquilo que nós falamos, da transformação do quê? Da energia química em energia o quê? Fluxo de elétrons. E eu tenho como mensurar isso, mas para isso precisou criar algumas padronizações. Uma delas é estipular uma espécie química que tivesse potencial zero e mensurar as outras correlacionadas com essa espécie química, que foi, então, que eu estava comentando aí de uma forma mais abrangente na semana passada, e aí eu senti uma certa dificuldade. Pessoal, isso que nós comentamos, ficou claro para a maioria, pessoal que não estava, fazia tempo que não assistia a aula referente a isso, conseguiu entender de uma forma melhor? Professora, eu já tenho eu vi isso aí em 2006, um pouco de química, né? Aí eu vim agora, Né? eu tô vendo uns vídeos, lendo aquele arquivo, mas não entra assim rápido não, mas deu para entender hoje bastante. Não, eu percebi que na semana passada muita gente ficou assim, né? Eu comecei a falando de uma forma mais apressada e aí as coisas começam a bagunçar. Por isso que a gente voltou um pouco e tentou aqui, né, agregar um pouco mais aquele conhecimento básico. Bom, então, ó, eu tenho então um experimento aqui que eu trouxe que nos dá então, né, essa ideia de como mensurar esse potencial. Então, Matheus, você consegue ler aqui para nós esse pedacinho aqui? Deixa eu só ampliar ele um pouquinho mais, depois eu pego isso aqui de uma forma mais... Só para fechar isso aqui, pessoal. Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Só esse lá de parágrafo cima? aqui. Isso, esse parágrafo aqui, por favor. Essa escala de potenciais padrão de redução tem como referência o eletrodo padrão de hidrogênio, que, por convenção, tem valor de potencial de redução igual a zero. O eletrodo padrão de hidrogênio consiste em uma placa de platina, metal pouco reativo, que funciona como um eletrodo inerte, imersa em um recipiente com uma solução ácida, conforme a ilustração a seguir. Então, aqui está o experimento, uma ideia de como foi construído, né, para mensurar os potenciais, porque hoje nós temos, né, uma planilha. Então, eu falo, eu quero saber qual é o potencial de redução do cobre. Eu vou lá na planilha e olho. Eu quero saber qual é o potencial de redução do enxofre. Eu vou lá na planilha e olho. Mas como é que eu cheguei nisso? Simplesmente, né, foi construído, né, algo de referência, então referenciado, algo para referenciar, que é o chamado eletrodo padrão de hidrogênio. E por convenção, né, considerou assim, olha, o potencial do hidrogênio é igual a zero. Certo? Então, o hidrogênio tem potencial igual a zero. O que é potencial, pessoal? O que vem a ser isso? Potencial. A capacidade dele oxidar ou reduzir? Ou seja, esse fluxo de elétrons. E eu mensuro esse fluxo de elétrons, essa energia produzida por esse fluxo de elétrons. Então, no caso do hidrogênio, eu considerei que isso é igual a quanto? Zero. É o padrão, estipulado, padronizado. E foi construído um experimento, né, nesse sentido. Como foi construído esse experimento? Foi uma placa de platina, um fiozinho aqui de platina, tá vendo esse fiozinho aqui? Ele é de platina. Por que platina? Se vocês lembrarem, lá naquele material lá que eu coloquei naquela fila de reatividade que está aqui, anteriormente, nós colocamos, nela, aonde está a platina? Tá aqui, né? Próxima do ouro. É considerado um material o quê? Um metal nobre. O que é esse grau de nobreza? A questão da estabilidade. Então, ele é algo que tem dificuldade, tanto de perder elétrons, quanto de receber elétrons. Então, o fluxo de elétrons é baixo. Começa por aí. Então, por isso que ele colocou a platina. E como ele fala aqui, ó, um metal pouco reativo, que funciona como um eletrodo inerte. Essa palavra inerte quer dizer o quê? Estável. Inerte, reage muito pouco. Então, é nesse sentido, né?
colocado, né, como uma solução que uma solução ácida, né? Então, por isso que eu tenho o H+ aqui aquoso lá, quando eu pedi para vocês lerem o material de ácidos e bases, né? Quando eu tenho H+, né, eu tenho que uma característica de uma solução com características ácidas. O grau de acidez é mensurado pelo o potencial, né, de H+ que eu tenho ali disponível para reagir. Então, é exatamente, montou duas semi-reações. Como eu tinha dito anteriormente, semi-reação, né, eu tenho que ter as duas. A reação de oxidação e a reação de quê? De redução. Então, o que ele tinha? O gás hidrogênio. Como é que é o gás hidrogênio? Só lembrando aqui. É algo assim, não é? Ligação covalente, compartilhamento, gás hidrogênio. E o que aconteceu aqui? O que ele fez com esse gás hidrogênio? Ele perdeu 2 elétrons? Pois é, porque aqui, né, adquiriu carga é o quê? Positivo. Positivo. Aí a professora já ficou confusa. Hidrogênio com hidrogênio, ligação covalente. Se voltar lá naquela coisa que eu falei, NOx, carga, papapá, né, a ideia seria quebrar aqui, não seria quebrar aqui? Mas eu posso forçar essa ligação, ela quebrar aqui. Se isso acontecer, o que eu vou ter? Eu vou ter um hidrogênio com carga positiva e um hidrogênio que com carga negativa. Pode ter isso? Pode ter isso. Pode gerar essa espécie. Quando isso acontece, né? Ora, o hidrogênio quebrou a ligação e eu tenho, então, o hidrogênio saindo com carga positiva. Por enquanto, seria isso. Quebrando a ligação. Ok? Aqui ele está falando 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Porque ele está considerando aqui 2 hidrogênios, né? A quebra, então, para fazer o balanço. Tudo bem. A outra semi-reação, o que seria? É o inverso. Tá vendo que essa reação, ela vai e ela o quê? Volta. Esse hidrogênio agora recebe o elétron e volta aonde? A formar a ligação com H2. Então, eu tenho esse fluxo, né? Oxidando e, ao mesmo tempo, o quê? Reduzindo. A mesma espécie sofrendo oxidação e a mesma espécie sofrendo o quê? Redução. E no somatório dos potenciais de oxidação e no somatório potencial de redução, então o fluxo de elétrons é zero. Então eu teria exatamente, né, esse experimento considerado então uma espécie hidrogênio gasoso, né, como potencial padrão igual a zero. E ele é a nossa referência. Então a partir disso, né, foi criado todos os outros, foi mensurado todos os outros padrões potenciais. Então eu montei o experimento, né, nesse sentido, que eu já vou terminar, gente, onde eu tenho o eletrodo de platina com o gás hidrogênio, e eu tenho aqui o metal cobre, e eu vou avaliar o potencial, vou medir esse potencial através de um voltímetro, né, e aí eu vou saber se a espécie vai oxidar ou se ela vai reduzir. No caso aqui, ó, o hidrogênio sofreu oxidação e o cobre sofreu o quê? Só aumentar. Olhando para cá, pessoal, nesse experimento aqui, essas duas semi-reações que está esquematizada aqui, mas só na equação química, sofreu redução. É uma reação de oxidação e redução. Então, quem tem maior potencial de redução? É o cobre ou o hidrogênio? O hidrogênio é zero. Então, o cobre tem potencial de redução. Mas eu posso ter espécies, deixa eu aumentar essa tabela aqui, que vão ter potenciais. Aí é o que eu mensuro. Todos os outros elementos foi mensurado. Quem é a nossa referência? Está aqui, ó. É o hidrogênio. Que tem potencial o quê? Zero. A espécie hidrogênio tem potencial zero. Tanto ele oxidando, quanto o quê? Reduzindo. Então, o que tiver acima, né? Eu tenho as semi-reações de redução. Ferro, flúor, mais 2 elétrons, passando para flúor zero. Está sofrendo oxidação ou redução? Tá visualizando? Redução, não, ganhando elétrons. Redução.
redução. Então, esse potencial que eu tenho aqui é o potencial redox, mais 2,87. E assim por diante. O ouro, 1,69. Depois, manganês, 1,51. E foi chegando aqui, ó, até quem? O cobre, 0,34. Todas essas espécies aqui têm tendência em sofrer o quê? Redução. Redução. Agora, olhando as espécies que estão abaixo do hidrogênio, ó, chumbo, estânio, ferro, zinco, né, e assim por diante. Os potenciais, esses também são potenciais de redução, mas eles são positivos ou eles são negativos? Negativo. Negativo. Negativos. Então, comparado eles, por exemplo, se eu tiver esse elemento aqui, ó, o chumbo e o cobre, quem que vai sofrer redução, quem que vai sofrer oxidação? Se eu tiver chumbo e cobre junto. Cobre reduz e o chumbo oxida. Isso, o cobre reduz e o chumbo oxida. Então, se eu tiver acima, né, e o que tiver maior potencial de redução é aquele que tem tendência de reduzir com maior facilidade, ou seja, ganhar elétrons. E quanto menor é o potencial de redução, significa que ele tem maior tendência em sofrer o quê? Oxidação. Oxidação. Certo? Isso foi calculado tendo como referência o eletrodo padrão de hidrogênio, que nada mais é que o fiozinho de platina mergulhado numa solução ácida e colocado ao lado um eletrodo do esse respectivo elemento químico e mensurado. Então, isso é experimentalmente. E aí eu tenho os elementos que têm tendência a oxidar, os elementos que têm tendência em reduzir. Aí, professor, qual a importância disso? Muito importante. Por quê? Quando você vai construir aí na área de vocês de engenharia mecânica uma estrutura, né, de um veículo, de um motor, onde ele não pode sofrer corrosão. E se você colocar lá dois metais com características, um de oxidar e o outro de reduzir, você acha que isso vai formar o quê? Se eu tenho alguém que vai oxidar e alguém que vai reduzir, nas proximidades, nas condições que possa ocorrer essa transferência de elétrons, isso vai acontecer ou não? Vai Vai ocorrer uma acontecer, oxirredução. né? Lógico, aí a gente vai entrar naquela condição que eu estava falando para vocês. Ah, eu posso ter a formação de uma pilha. Quais são as condições para que eu tenha a formação de uma pilha? Eu tenho que ter um metal que vai oxidar e um metal que tem características em reduzir. E o contato entre eles. Esse contato é que nós chamamos de solução eletrolítica. Ou seja, essa solução é algo que dá condição de ter fluxo de elétrons. Se eu tenho fluxo de elétrons e tenho um metal que tem características em oxidar e um metal que tem características em reduzir, eu tenho um processo de uma reação de oxidação-redução, eu tenho a formação de uma pilha e eu tenho uma corrosão e, consequentemente, a durabilidade daquele material que eu estou ali utilizando para preparar uma peça, ela tem uma maior durabilidade ou uma menor durabilidade? Uma menor durabilidade. Menor. Uma menor durabilidade, certo? Então, esse é o princípio da gente estar falando de corrosão. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? A gente não entrou no artigo, mas a gente vai entrar. Vou marcar uma aula extra agora eu vou agendar aqui certinho. Qual é o dia que vocês têm vago aí que a gente pode agendar uma aula para a gente começar a fazer nossas reposições, já que hoje eu não consegui? Quinta-feira não tem, a gente acho que não tem um primeiro horário, não. Acho que é só engenharia mecânica, não é? Acho que é quinta ou quarta. Acho que é quarta. Na quarta a gente tem horário só das 10h30 às 11h30. Na quinta a gente tem duas aulas, uma às 7h e a outra às 10h30. Na sexta não tem aula nenhuma. Certo. Então, na sexta-feira vocês não têm aula. Sexta é melhor, professora. Sexta é melhor, né? Eu vou só anotar, porque eu não esqueci, senão eu vou esquecer. Então, vamos marcar sexta-feira, às 7h15, pode ser para vocês? Pode. Por mim, eu estou ok. anotando, porque senão eu esqueço.
Certo? E a gente continua aqui. Aí sim a gente entra no artigo de uma forma mais, falando um pouco mais sobre corrosão, para a gente dar um direcionamento com relação ao nosso trabalho de eletroquímica. Tá bom, pessoal? Se não há dúvida aqui, por hoje é só. Então sexta-feira, que dia que é sexta-feira da semana? É dia... Dia 5. Dia 5 do 3. Né? Aula de reposição, engenharia mecânica. Ok? Então, ficou agendado para sexta-feira. E a tarefa que você falou que ia deixar, não estava lá? Não deixei ainda. Eu realmente, esse final de semana, tive problema de saúde em casa e acabei não tendo condições. Mas hoje eu coloco lá para vocês. Pode ficar tranquilo, tá? Realmente, peço desculpa aí. Eu tô em falha com vocês. Mas hoje ainda, até o final do dia, vai estar lá. Tá bom, professora. Tá ok? Então, pessoal, até sexta-feira, às 7h15. E vocês me desculpem por hoje, porque eu pensei que fosse às 9h. Então, tem que começar a anotar, para eu não começar a me perder, tá bom? Então, até sexta, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês e até mais. Até sexta, boa semana, professor.